Bom dia a todos novamente. Iniciando a aula de Sociologia com aquele mesmo esquema, tá bom, pessoal? Vocês vão ter 20 minutos para ir até a plataforma Meu Bernoulli e fazer o segundo questionário avaliativo, que está na unidade de aprendizagem, segundo trimestre de Sociologia. Tá? 20 minutinhos para isso. Nós voltamos meio-dia e 5, vamos colocar, meio-dia e 6, né? Nós voltamos para a gente seguir a nossa aula expositiva, tá bom? Então, boa atividade para todo mundo. Assim que você terminar, me escreva no chat aí, já acabei, tal, para eu já ir também monitorando a atividade de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui, permaneço aqui, você pode fazer sua pergunta também. Então tá, pessoal, até logo. Até, professor.
Pessoal, retomando então a nossa aula, todos me ouvem bem? Sim. Vamos lá, gente. Então, vamos retomar aqui o estudo do módulo 6, em que nós estamos estudando a cultura e os meios de comunicação. A grande questão aqui, que nós pretendemos tratar com vocês neste capítulo, é a relação que nós temos entre cultura de massa, entre indústria cultural, que foram discussões trazidas especialmente pela chamada Escola de Frankfurt, que tem como expoentes, né, o Adorno, o Horkheimer, o Benjamin Franklin e o Marcuse também. 4 grandes teóricos que juntos formam as bases, né, que deu origem à Escola de Frankfurt, que também é estudada na filosofia, tem impactos também na filosofia, especialmente com um filósofo chamado Jürgen Habermas. Pessoal, o que eu quero trazer para vocês? Primeira distinção, né? Algumas coisas eu vou recapitular, outras eu vou introduzir como novas questões. Primeira coisa é a gente entender a diferença entre cultura popular e cultura de massa. O que é a cultura popular? Cultura popular, como o próprio nome sugere, é uma cultura que surge pelas expressões típicas de uma determinada sociedade. Costumes, valores, crenças, expressões artísticas especificamente, que vão surgindo no seio da sociedade, especialmente a partir de camadas mais pobres, né, da sociedade, que, via de regra, é o grande contingente populacional das civilizações. Né? Normalmente, as civilizações são compostas de uma maioria de pessoas pobres ou, no máximo, de classe média. Classe média baixa, pobres ou pobres. E aí surge, portanto, nessa contingente populacional que é maior, uma cultura popular. Nós temos no Brasil várias expressões da cultura popular. O samba, a capoeira, nós temos na culinária a feijoada, que são expressões da cultura popular, né? Por outro lado, nós temos uma outra definição, que aí já está mais ligada à escola de Frankfurt, que é a cultura de massa. Pessoal, o que é massa? Massa é quando você mistura vários ingredientes e transforma tudo em em algo homogêneo. Né? Não é assim que se faz uma boa massa de macarrão. E falando de macarrão, eu já lembro do almoço, né? Esse horário já vai dando fome, né? A gente vai fazendo analogias e dando exemplos com comida, né? O nosso estômago vai nos fazendo lembrar da comida. Mas, enfim, quando a gente fala de massa, uma boa massa, é aquela que você mistura bem os ingredientes até formar um todo homogêneo. Quando nós falamos de cultura de massa, há este problema. Veja que na massa de macarrão é bom que haja uma homogeneidade. Na cultura não é tão bom assim, porque se você homogeneiza uma cultura, você está perdendo a riqueza da diversidade que aquela própria cultura gera. Então há uma estratificação, há uma nivelação, né, da cultura de massa. O que gera especificamente a cultura de massa? A escola de Frankfurt vai dizer, né, especialmente Adorno e Horkheimer, vão dizer que o que gera a cultura de massa é a indústria cultural, o surgimento da indústria cultural. Nós sabemos que com a Revolução Industrial há uma certa padronização da produção de bens. Acaba-se com os processos artesanais, né, em que cada peça era uma obra única do seu produtor, e começa a produção em escala, que é uma produção homogênea. E aí, quando isso alcança a cultura
cultura, você tem uma homogeneização das produções culturais. E quando a gente homogeneiza as produções culturais, a gente acaba nivelando demais a cultura, simplificando demais a cultura e tornando a cultura um todo homogêneo, unificado, e que acaba absorvendo as diversidades. Posso dar um exemplo clássico para vocês, na indústria fonográfica do nosso país, né? Isso foi muito forte na década de 80, década de 90, isso tem acabado um pouquinho com o advento da internet, mas lembrando da cultura, da indústria cultural, que ainda é muito forte no país, você tem a propagação de estilos musicais que são, né, eu citei esse exemplo para vocês na aula passada, que são totalmente maçantes, né? Você pega o sertanejo universitário, você vê os timbres de voz, eles parece que são feitos em escala industrial. Os acordes, o estilo rítmico, às vezes banalizando muito. Não estou, né, pessoal, assim, não estou dizendo que todo grupo de sertanejo universitário ou de funk sofre esse processo, mas a grande maioria, né, nós podemos dizer que sim. Só você ligar uma rádio aí popular e você vai ver quão repetitivas são as melodias, né, os instrumentos musicais utilizados, como que isso acaba gerando uma certa massificação da cultura, né? A gente está sempre ouvindo os mesmos grupos, tal, e a gente perde um pouco da riqueza cultural proveniente de outros estilos brasileiros e que não ganham tanto espaço na mídia, nas rádios, nos programas de televisão. Lembrando que isso tem perdido a sua força com o advento da internet, né, e com o surgimento do que a gente vai ver mais para frente, da cybercultura. Mas perceba que isso há um impacto muito grande. Por exemplo, os fast foods, pessoal. Década de 80, década de 90, o Brasil menos, mas Estados Unidos, pega os fast foods da vida, a padronização da alimentação. Né? Você tem ali grandes fast foods e o povo come aquelas mesmas comidas, né? Porque são práticas e são baratas. E saber, lembrando que a culinária é uma produção cultural. O que tem surgido em resposta a isso cada vez mais? A ideia dos hambúrgueres artesanais, não é isso? Por que o pessoal fala hambúrguer artesanal? Porque justamente quer trazer de volta aquela ideia de ser algo menos industrializado, uma cultura menos padronizada. Então, você tem ali o uso mais orgânico dos alimentos. Perceba que tudo isso são respostas, tá vendo como é que a cultura funciona? Então, veja como que a indústria cultural, ela gera uma cultura de massa e, como eu já trouxe para vocês, é algo muito prejudicial. Importante, então, vocês terem isso em mente. Olha, o conceito de cultura popular, o conceito de cultura de massa e o conceito de indústria cultural, tá bom? Espero que vocês consigam relacionar essas três coisas. De uma certa forma, a cultura de massa, ela tende a unificar a cultura popular. E isso não é muito bom, tá bom? O outro aspecto que eu quero trazer para vocês brevemente, e que eu já antecipei, na página 68, a noção de cybercultura. Com o advento da internet, pessoal, houve de novo uma maior diversidade de acesso à cultura, não é assim? A gente não está tão refém mais das grandes empresas de telecomunicação que vão impor a gente o nosso entretenimento. Então, se você quisesse ouvir músicas há tempos atrás, você precisava de recorrer aos CDs de alguma loja que tinham na indústria fonográfica a escolha dos estilos musicais que eles iriam ofertar, ou das bandas que eles iriam ofertar para o mercado. Hoje em dia, não, você vai no YouTube e você ouve a banda que você quer, ou você descobre bandas alternativas, independentes, há uma diversidade maior sendo aberta, né? Conteúdo, né? O que você quiser pesquisar na internet, pesquisar nos sites como YouTube, a pessoa que você quiser seguir na rede social, então você tem um novo
uma nova perspectiva sobre a diversidade cultural e também sobre mobilizações sociais e movimentos sociais, que hoje tem um impacto muito grande ligado à internet. Basta a gente ver como que as últimas eleições foram profundamente influenciadas. Vamos pegar o exemplo, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, pela internet. Nós sabemos perfeitamente que a internet e o WhatsApp foram ferramentas fundamentais para a eleição do presidente que nós temos hoje no nosso país, né? É um presidente que não estava ligado a um grande partido político, não tinha tanto tempo de televisão assim, mas que tinha uma força, né, na internet, nas redes sociais e no WhatsApp extremamente forte e que acabou fazendo com que a divulgação da sua candidatura alcançasse proporções gigantes ao ponto dele ser eleito. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? Com a eleição do Trump, nós sabemos que foi profundamente movimentada pelas redes sociais, né? Por movimentos, por pessoas que foram se engajando e divulgando a candidatura por plataformas digitais. Então, pessoal, a cybercultura é algo que está aí, é algo que abre a diversidade, mas gera um efeito colateral terrível. Quem sabe me dizer qual é o efeito colateral da cybercultura? Conceito. Peraí, o quê? Qual é o grande efeito colateral da cybercultura? Ou seja, Homogeneização? difusão, dessa abertura para informações diversas, para conhecimentos diversos, não Fake estando news. limitados a fontes institucionais. O que foi, João, que você falou? Fake news? Fake news, perfeito, perfeito. Então você tem esse efeito colateral na cybercultura. Se por um lado nós estamos menos reféns da indústria cultural, por outro lado, nós estamos mais reféns das fake news, porque nós não temos mais tanta possibilidade de legitimação do que está sendo falado, né? Quantas pessoas são vítimas de fake news, né? Todos os dias. Então, pessoal, é uma reflexão que nós temos que trazer. O último aspecto aqui que eu quero tratar é a questão de contracultura e tribos urbanas, tá? Contracultura e tribos urbanas. E para fechar também, eu quero falar da página 70, identidade cultural na pós-modernidade. E aí, com isso, nós encerramos o capítulo 6, ainda na aula de hoje. Pessoal, contracultura e tribos urbanas. O que é contracultura? Contracultura surge especialmente na década de 70, como grupos sociais que buscavam se opor aos costumes e tradições vigentes numa determinada sociedade. Exemplos clássicos que a gente pode trazer de contracultura ocorreram especialmente entre os jovens da década de 70, como década de 60, né, como o movimento hippie, posteriormente os punks, até o hip hop também surge como forma de contestar a cultura que estava sendo veiculada, os problemas políticos, econômicos, sociais que estavam presentes ali nas sociedades em que esses movimentos surgiram, né? Então, isso é a contracultura, são movimentos que surgem para combater a cultura dominante de uma determinada sociedade. Ligado ao conceito de contracultura, surge também o conceito de tribos urbanas. Por quê, pessoal? Olha que interessante. Toda vez que surge alguém questionando uma determinada cultura, essa atitude de questionar uma determinada cultura não fica apenas no polo negativo, de questionar algo que existe, mas também num polo mais ativo de também produzir uma determinada cultura. Então, o que é essa produção de uma determinada cultura? Aí nós entramos no conceito de tribos urbanas. As tribos urbanas são grupos sociais que se formam criando uma cultura própria, uma linguagem própria, olha que interessante, um jeito de se vestir próprio, ideias próprias que são de interesse em comum daquele determinado grupo.
Então, os punks, por exemplo, que surgem na década de 70, ou os hippies, eles não só questionam a cultura vigente, eles trazem com eles também um determinado código cultural. Então, você tem os hippies, a ideia de paz e amor, em oposição a uma ideia mais beligerante de guerra que estava havendo nos Estados Unidos, como, por exemplo, a Guerra do Vietnã. E você surge uma cultura da paz e do amor, uma cultura que buscava se opor àquela visão extremamente massificante do trabalho industrial, né, da exploração do trabalhador. Então você tem na cultura hippie um desapego ao trabalho formal, né? Você tem o trabalho hippie, a divisão financeira dos hippies, uma visão mais comunitária, né? O jeito de vestir mais simples, mais despojado, em oposição àquela visão bem urbanizada do terno e da gravata, né? do trabalho. Então veja que você forma uma nova cultura. O hip hop, uma grande crítica às desigualdades sociais, ao preconceito e coisas afins, né? Então aqui você cria núcleos, olha a palavra que eu vou dizer, núcleos de identidade coletiva. Isso são as tribos urbanas, núcleos de identidades coletivas, né? E você consegue observar, às vezes, pela linguagem da pessoa, a forma que a pessoa se expressa, pela forma que ela se veste, você consegue identificar mais ou menos que tipo de tribo urbana aquela pessoa se identifica. Existem. Então, nós passamos por esse quesito, contracultura e tribos urbanas, e, por último, agora, encerrando, vamos falar da identidade cultural na pós-modernidade. O Dionísio está perguntando aqui se o acarajé é o tipo de comida popular. Sim, sem dúvida, né? O acarajé é uma cultura popular, nós podemos nos referir, já que a culinária é uma cultura, tá, pessoal? Entrando aqui no último quesito, a identidade cultural na pós-modernidade. Pessoal, o que acontece na pós-modernidade? A pós-modernidade é caracterizada pelo fim das narrativas absolutas, as narrativas estáveis, as narrativas fixas, que formam as identidades das pessoas. Então, a ideia de relativização da verdade, né, a ideia de relativismo cultural, tudo isso traz uma crise de identidade nas pessoas, porque agora as pessoas começam a não ter mais uma identidade fixa, né? Elas começam a questionar quem elas são, o que é o ser humano, e ao questionar isso, quem elas são, o que é o ser humano, elas começam a questionar sobre a sua própria identidade, sobre os seus próprios valores, que agora são muito mais fluidos. Por isso que o Zygmunt Bauman vai usar o termo de modernidade líquida, justamente para se referir a esse contexto pós-moderno, em que não há mais uma firmeza de caráter, de identidade, como era, por exemplo, num período iluminista, pós-iluminista, tá bom? Em que a razão, em que as ideias eram mais fixas. Hoje em dia você tem uma diversidade de cultura, de ideias, que são todas atravessadas, e as pessoas ficam numa grande interrogação, né? De como elas se posicionam existencialmente. Então, quando nós falamos de identidade cultural na pós-modernidade, nós estamos falando especificamente dessa crise que a modernidade impõe. E fazendo uma correlação com as tribos urbanas, nós sabemos que as tribos urbanas, elas têm um papel muito importante de formação de identidade das pessoas. Então, eu disse para vocês, né? Eu gosto do rock and roll, que é uma manifestação cultural. Então, hoje menos, né? Mas na minha época de adolescente, eu era conhecido como roqueiro. Eu tinha uma banda de rock, eu gostava dessas músicas, eu usava brincos,
usei alargadores, e ia para shows de rock. Então, eu me interessava por essa tribo. Meus amigos estavam ligados a pessoas que curtiam também esse estilo musical. Então, era a forma como eu também firmava a minha identidade, né? Eu lembro que na época a gente tinha muito essa tolice, né? De achar que só o rock and roll era música boa. Então a gente criticava muito qualquer outro estilo musical. Eu era menos fanático, assim, mas eu lembro que eu tinha muitos amigos assim, né? E era quase uma forma de reafirmar a nossa identidade como roqueiros, né? A gente vai crescendo na vida, vai avançando, vai aprendendo a apreciar outras culturas, igual, por exemplo, eu sou um grande admirador da música popular brasileira, especificamente da bossa nova, né? Do samba, um samba de raiz, de qualidade, a gente vai aprendendo a apreciar as outras culturas e a valorizá-las, né? Mas, especialmente na juventude, essas ideias são muito fortes. Nós temos skatistas, né? Eu tenho uma amiga, que foi até madrinha de casamento minha e da minha esposa, uma pessoa muito querida, que ela, na época de faculdade, ela era skatista, então ela usava bandana, roupas largas, ela levava o skate para a faculdade, era super alternativa, assim, né? E isso era muito presente na cultura dela, na forma dela se expressar na adolescência. Veja que as tribos urbanas, elas funcionam um pouco como essa forma num mundo pós-moderno, as pessoas estabelecerem as suas próprias identidades. O grande problema disso é, às vezes, a pessoa acabar totalmente absorvida por uma determinada tribo urbana, ao ponto dela acabar perdendo a sua própria autenticidade, né? Então, por exemplo, às vezes uma menina, para se identificar bem a um grupo social, sei lá, uma menina que gosta, sei lá, de funk, gosta de sair, é uma funkeira, aí daqui a pouco ela se sente, por imposição daquela cultura, a fazer coisas que talvez ela não queira, como, por exemplo, a cultura do funk, alas, né, as alas mais populares da cultura do funk, está muito ligado à sexualidade, então às vezes essa menina pode se sentir constrangida a ter uma vida sexual ativa muito precoce, né, por causa daquele ambiente ali, e um perigo de uma determinada tribo urbana acabar fazendo com que a pessoa perca a sua autonomia enquanto formadora de si, né? Por exemplo, quando eu tinha meus amigos lá do rock and roll e eu falava que eu gostava de bossa nova, muitos deles falavam, para com isso, rapaz, né? Que bobagem é essa aí e tal. A gente ficava até constrangido, né? De determinadas coisas. Quando eu falava que gostava, às vezes, de sair, ouvir uma música eletrônica, por exemplo, eu era, né, questionado por alguns desses amigos. Então, o problema, e aqui eu estou relacionando pós-modernidade, tribos urbanas e identidade cultural, o problema é a gente saber correlacionar o nosso pertencimento ou não a uma determinada tribo urbana e a influência que o pertencimento dessa tribo urbana tem na formação da nossa identidade e de não afetar de modo de modo a ofuscar a nossa própria liberdade individual, a nossa condição de também manifestar as nossas preferências culturais. Tá bom, pessoal? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. Com isso, nós terminamos o capítulo 6. A partir da próxima aula, iniciamos o capítulo novo. Lembrando que essa semana, né, segunda-feira, a partir de segunda-feira agora, né, então na próxima semana, nós iniciamos também o prazo da nossa primeira prova, que já começa, né, na segunda-feira. E lembrando só para você que você vai precisar durante a semana, fazer a nossa primeira prova de sociologia da terceira etapa. Tá
Tá ok, pessoal? O cronograma, o roteiro da prova já foi passado para a coordenação, acredito que vocês já tenham recebido também, né? Então, um abração para todos, fiquem com Deus, um excelente final de semana, beijão para todo mundo, Deus abençoe aí, viu? Abraço, professor. Valeu. Boa tarde. Valeu, um abração, gente. Fiquem com Deus.